Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório. Muito bem, amados, diletos irmãos. Hoje eu quero iniciar mais um estudo falando acerca da fé. Farei a introdução hoje e amanhã estaremos já falando sobre fé, aprendendo a viver uma fé com o objetivo de alcançar sucesso, ser bem-sucedido na vida. Então chamo a vossa atenção para o livro de Hebreus, que é o livro da fé. Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1 e 2, está escrito assim: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. O versículo 8 está escrito assim: Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Então, amados, com base neste versículo, hoje nós vamos começar uma jornada de fé. O objetivo de trazer esta mensagem é lançar um alicerce espiritual, onde nós podemos ser bem-sucedidos na vida. Quero chamar a atenção de cada um para aquilo que realmente interessa a cada um de nós: vencer todos os obstáculos. Então eu quero falar hoje sobre a fé, criar benefício para cada um de nós. A maioria das pessoas tem fé em Deus, mas nem todo tem obtido êxito na sua jornada de fé, porque muitas vezes são colocada a fé tem utilizado a fé de maneira errada, amados, e simplesmente também pela falta de uma fé sustentada mediante a palavra de Deus. Então a fé precisa ter um alicerce aprofundada na palavra de Deus. Quando a fé está assentada na base sólida da palavra de Deus, então esta fé opera milagre, esta fé tem qualidade, e é justamente essa fé que podemos chamar de fé operante, fé que promove a vida de qualidade, que promove uma vida espiritual abundante. A falta de qualidade da fé é justamente a razão pela qual a maioria dos religiosos não obtém bons resultados, não alcança resultado, amado, muitas vezes prático em sua vida, mesmo tendo fé em Deus. Mas a vida depende da fé. Então por que muitas vezes as pessoas não alcançam sucesso, mesmo dizendo ter fé? Mas se a fé muitas vezes não estiver fundamentada na palavra de Deus, esta fé não opera milagre. Então é uma fé desqualificada. A vida também será desqualificada quando isso ocorre, amado. Nós temos visto muito cristão nos últimos dias reclamando, vivendo em vida de angústia, sofrendo.
pessoas vivendo uma vida medíocre, uma vida miserável, amados. Então eu quero hoje chamar a vossa atenção, por isso eu li o versículo 8, para a fé de Abrão. A fé de Abrão. Vamos tomar como exemplo Abrão, que é chamado o pai da fé. Pela simples razão, amados, o próprio Senhor, nosso Deus, Ele ensina a cada um de nós dizendo: olhai para Abrão. Isaías 51, verso 2. Olhar para Abrão, mas Abrão já morreu. Olhar para Abrão significa dizer que devemos imitá-lo na sua crença, na sua obediência. Foi através da sua coragem, da sua audácia, que ele materializou a fé operante, uma fé que surgiu do seu coração. E mais tarde, por meio dessa fé, obedeceu à voz de Deus e ofereceu seu filho Isaque. Além de ter uma fé corajosa, ele era paciente para esperar o cumprimento da promessa de Deus. Pois a Bíblia diz que assim, depois de esperar com paciência, Abrão obteve a promessa. É isso que está escrito no livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 15. Então, Abrão foi uma pessoa que obteve a sua vitória porque ele teve paciência, ele soube esperar Deus responder a ele. Abrão teve o privilégio de ter sido o primeiro a receber a promessa de Deus com juramento, e através deles, amado, através de Abrão, todos os que crê são abençoados. Somente os que são filhos da fé, somente aqueles que se tornaram filhos da fé, é que realmente são também filhos de Deus e se torna herdeiro da promessa que Deus fez para Abraão. A Bíblia diz: sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Gálatas 3, versículo 7. Aqueles que realmente professam uma fé genuína em Deus, este se torna filho de Abraão. Lembra-se quando Zaqueu, o pequeno homem, mas grande em sabedoria, quando ele conheceu Jesus, ele disse: Senhor, eis que eu venderei a metade, venderei os meus bens, distribuirei a metade com os pobres, e se de alguma maneira eu tenho roubado alguém, eu devolverei quadruplicado. O Senhor Jesus olha para ele e diz: este também é filho de Abraão. Hoje chegou salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão. Abraão já havia morrido há muito tempo, mas é pela fé que Jesus diz que, pela qualidade da fé que Zaqueu tinha, ele se tornou filho de Abraão. Então, amados, não é mediante a lei que os descendentes de Abraão herdarão a sua bênção, mas mediante a mesma qualidade de fé que ele manifestou em Deus. Não foi por intermédio da lei, diz, que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Romanos capítulo 4, versículo 13. Então não é por obra, amado, não é por mérito do ser humano, mas é por meio da fé. É a fé que cria condição de você ser abençoado. É por causa da natureza da fé.
Abraão se tornou amigo de Deus e herdeiro de toda a sua promessa. É por causa desta fé, uma fé corajosa, uma fé alicerçada mediante a palavra de Deus. Porventura, a nosso Deus não lançaste fora os moradores desta terra e de diante do teu povo de Israel, e não o deste para sempre a posteridade de Abrão, teu amigo. Livro de 2 Crônica, capítulo 20, verso 7. Então é desta maneira, amados, nós precisamos ser eleito por Deus por meio da fé. Abraão foi eleito por Deus, por ele ter depositado sua fé em Deus. Foi eleito por ele por causa da sinceridade do seu coração e finalmente por causa da aliança que ele fez com Deus. Este, amado, é uma introdução acerca da fé. Este é mais um pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda muita fé. Amanhã eu estarei falando sobre a escolha de Abraão. E assim por diante, nós vamos começar a estudar a vida de Abraão para sermos vencedor. Precisamos conhecer quem foi o nosso pai na fé, para depois vivermos uma vida cheia de fé. Que Deus vos abençoe, que Deus vos conceda graça e paz. Amém.